de Letras, que aceitou o nosso convite. Quero dizer também que essa foi um pedido, né, um aconselhamento do NDE, né, do Núcleo Docente Estruturante das Licenciaturas, e da coordenação de graduação das licenciaturas, né, para a gente discutir esse documento. A Luciana já fez uma apresentação lá no NDE, e então a gente apenas está viabilizando que esse estudo seja amplificado para toda a comunidade do Instituto de Letras. E também para alunos, demais professores de outras universidades. Então, por isso, a gente também está gravando esse link para disponibilizar depois, para quem tiver o interesse de ver, que é uma discussão muito pertinente aqui para todos nós envolvidos nos cursos de licenciaturas e, no caso específico aqui, de letras. Então, eu quero agradecer a presença de todos os colegas docentes aí que estão participando, e em nome, então, do Instituto de Letras, abrir, então, esse evento, nessa palestra, e passar a palavra já de pronto aqui para a Luciana, que é o que nos interessa, né? Ouvir as suas colocações e dizer que estamos aqui à disposição de toda a comunidade para o que for preciso para a gente levar adiante esse debate, tá bom? Luciana, muito obrigada. Então, a palavra é sua. Eu não sei se você vai projetar algum PowerPoint, alguma coisa, mas fique à vontade aí, tá bom? Obrigada, Silvia. Agradeço a presença das colegas, os colegas que estão aqui. Eu estou vendo colegas da UFRJ, já se apresentou alguém da Estadual do Paraná. Então, assim, embora o foco da apresentação seja, de fato, o curso de letras da UF, mas, assim, eu acredito que muito do que eu vou dizer aqui afeta as demais licenciaturas da UF, de fora da UF, e especialmente as licenciaturas em letras de todas as universidades brasileiras, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade de poder partilhar um pouco dessas minhas reflexões com vocês. Essa análise, ela vem... Eu tenho feito desde que o documento ainda não tinha sido publicado, mas estava apenas em versões iniciais, porque faz parte do meu projeto de pesquisa atual, né? E eu sou professora da Faculdade de Educação da UF, atuo como professora das disciplinas de pesquisa e prática educativas do curso de letras, né? Por isso eu estou no NDE da Letras também, né? E além disso, eu estive durante alguns anos num cargo da gestão da Pró-Reitoria de Graduação da UF, que envolve as licenciaturas. Então, eu participei numa posição coordenando toda a mudança curricular que foi ensejada pelas diretrizes curriculares de 2015. Né? A gente passou mais de 2 anos trabalhando e aí agora, surpresa, a gente tem novas diretrizes curriculares nacionais para as licenciaturas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação, né? Eu vou falando, que se alguém quiser comentar alguma coisa no chat, senão no final a gente abre para o debate, tá certo? Então, agradeço muito, não só ao Instituto de Letras, mas a todos e todas que estão aqui presentes. Bom, esse material, ele foi inicialmente preparado por mim e pela Jéssica Rodrigues, que é minha colega da Faculdade de Educação da UF, também é da área de letras, e ela me substituiu na chefia dessa divisão de prática discente da Prograde, né? Atualmente ela também já não está mais, está uma outra colega chamada Mariana Vilela, que é quem coordena o Colegiado Geral das Licenciaturas da UF, que é um órgão bastante importante aqui para as licenciaturas da UF, e que a UF criou de forma inédita, já tem mais de 10 anos, né? São 2 órgãos, então, a divisão e o colegiado. E, evidentemente, isso está sendo pautado lá nesse colegiado, está sendo pautado na Faculdade de Educação, especialmente, né? Bom, deixa eu passar aqui. Primeiro ponto que a gente precisa entender nessa aproximação a essa
BNC Formação? É entender que ela faz parte, ela integra um conjunto muito maior de políticas públicas educativas que vêm sendo impostas no Brasil desde 2016, né? Todas elas têm como tela a imposição de um currículo nacional. Então, eu coloquei aí algumas imagens, né? O novo ensino médio, o chamado novo ensino médio, né? Reforma do ensino médio, que retirou componentes curriculares, retirou o componente curricular língua estrangeira moderna da educação básica brasileira e incluiu o componente língua inglesa. Isso nos afeta muito nas letras, né? Saiu o espanhol, saiu o francês, saiu o italiano, as línguas saíram, né? E ficou somente uma, o inglês, né? Veio a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que afeta diretamente a BNC Formação. Tá? Eu já vou falar um pouquinho mais dela aqui. E, ao mesmo tempo, o CNE, a cada semana, a cada mês, publica alguma diretriz curricular para alguma especificidade, né? Para o nosso caso, que nos afeta, ano passado, de surpresa, nós soubemos que havia uma audiência pública para diretrizes curriculares de educação bilíngue, né, que também diz respeito a nós aqui de letras. Eu consegui mandar uma resposta para a audiência pública, não adiantou nada, porque as diretrizes foram publicadas, e aí outras estão saindo, educação quilombola, estão saindo também diretrizes específicas para cursos de graduação, saiu para geografia, saiu para educação, está saindo para educação física, está saindo também para pedagogia, então a cada hora eles soltam uma coisa, né? E estão aproveitando a pandemia, né? Estão passando a boiada, né? A BNC Formação, então, está nesse conjunto, né? Está nesse conjunto de políticas públicas de imposição de um currículo nacional, tá? O Michael Apple, que é um pesquisador de educação estadunidense, ele diz o seguinte, que o currículo nacional é um mecanismo para o controle político do conhecimento. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Porque é isso aí, gente. É controlar, não basta controlar o que a escola ensina. Tem que controlar também a formação do futuro professor. Não se trata, a gente não está lidando agora com uma mudança curricular, porque a gente já enfrentou várias aí ao longo dos anos, né? Pautada em questões que nós mesmos, na universidade, levamos ao CNE, por meio dos nossos representantes lá, né? Não é isso. Quem está pautando isso não somos nós, não é a escola, não é a universidade. Quem está pautando isso é quem quer nos controlar, né? Porque nós temos sido profundamente combatidos nos últimos anos, né? Nós fazemos balbúrdia. Nesse mesmo texto do Michael Apple, que ele escreveu, gente, em 1992, na época em que nos Estados Unidos estava havendo a imposição de um currículo nacional. Só que a gente lendo esse texto hoje, parece que se a gente passasse liquid paper em cima de Estados Unidos e colocasse Brasil, a gente ia achar que era da gente que ele está falando, né? E ele diz o seguinte: a nova aliança a favor da restauração conservadora inseriu a educação em um conjunto mais amplo de compromissos ideológicos. Os seus objetivos para a educação são os mesmos que orientam as suas metas para a economia e o bem-estar social. Entre eles estão a expansão do livre mercado, a drástica redução da responsabilidade governamental em relação às necessidades sociais, o reforço de estruturas de mobilidade altamente competitivas, o rebaixamento das expectativas do povo quanto à segurança econômica e a popularização do que claramente se mostra como uma forma de pensamento social darwinista, né, que aqui no Brasil a gente costuma chamar de meritocracia, né? Então, é no bojo desse conjunto de medidas aqui, dessa restauração conservadora, que nós estamos vivendo hoje no Brasil, e essa restauração conservadora sabe que nós, na universidade, na escola, somos produtores de pensamento crítico, e é exatamente isso que eles querem combater, tá? Bom, continuando aqui, eu queria mostrar para vocês, eu adoro essa imagem que eu elaborei, tá? Então, vocês estão vendo aí
que praticamente tudo que a gente come, que a gente bebe, que a gente vê, todo o nosso dinheiro, tudo isso está relacionado a determinadas fundações privadas, como a Fundação Lehman, que é organizada pelo homem mais rico do Brasil e o mais rico da Suíça, né? Então, vocês veem como ele é rico mesmo, né? Ele é dono de tudo isso aí, gente. A gente não pode nem boicotar, senão a gente não come e não bebe mais. Rede Globo, com Fundação Roberto Marinho, Amigos da Escola, todos esses bancos, essas grandes empresas relacionadas ao Todos pela Educação, né, que é importantíssima, uma fundação privada de muito peso hoje na educação, né? A Abril com a Fundação Victor Tivita, o Itaú com o Sempec. Então, a gente consegue entender que todos esses grandes conglomerados econômicos, eles estão se organizando em fundações, que são fundações que atuam primordialmente na tentativa de controlar a educação brasileira. Já há inúmeras pesquisas na área de educação mostrando isso. Há dados, isso daí tem informação. Se você for olhar o Plano Nacional de Educação de 2004, está lá no rodapé, falando do papel dessas fundações para aprovação do Plano Nacional de Educação, que é uma lei que regula as metas da educação brasileira em 10 anos. Né? Então, isso tudo está lá, isso daí não é em cima de inferências, não são inferências, não a gente está imaginando coisas, não, isso tudo tem dados acerca do papel dessas fundações em todas essas políticas que eu mencionei para vocês, tá? Na BNCC e também na BNC Formação, porque a BNC Formação é a aplicação da BNCC à formação dos professores. Tá? Bom, então essa daí é a BNC Formação. Foi a resolução CNE, do CNE-CP, número 2, do dia 20 de dezembro de 2019, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, BNC Formação. Então, eu vou usar, a partir de agora, quase sempre BNC Formação, que é o nome pelo qual ela tem sido conhecida. Espera aí, gente, deixa eu desligar o celular aqui, que eu esqueci de silenciar. Pronto. O que a gente tem com relação às diretrizes brasileiras para a formação de professores no século XXI? Nós tivemos, lá no início do século, em 2002, as resoluções 1 e 2 do CNE, que foram resultado de pesquisas e de reflexões desde a publicação da LDB de 1996. Depois de 13 anos, também com o CNE tendo uma comissão específica organizada para pensar a formação de professores, com nossos representantes lá, né, nossos representantes, professores universitários, professores da educação básica, sendo conselheiros do CNE, levando essa discussão de forma muito ampla, pautada em pesquisas na área de educação, em pesquisa nas áreas específicas, foi publicado em julho de 2015 a resolução número 2, que eram as diretrizes, também diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores e para a formação continuada de professores, trazendo uma integração entre ensino, pesquisa e extensão, trazendo uma série de avanços para a formação de professores, né? Todas elas pautadas solidamente nas pesquisas que eram feitas até então sobre formação de professores em diversos campos do saber. E aí, 4 anos depois, a gente tem uma nova resolução, que é a 2 de 2019, a BNC Formação. Né? Foi de surpresa, a gente soube alguns meses antes, porque ela não foi anunciada. Tá? E olhem só, a resolução 2 de 2015 tinha como prazo final da sua implementação exatamente em dezembro de 2019, que foi o mês em que a resolução 2 de 2019 foi publicada e revogou a 2 de 2015. Então, as universidades, a UF já tinha feito a sua adaptação curricular, mas a maioria das universidades ainda não tinha feito, não tinha concluído a adaptação, e aí, surpresa, no meio do processo de discussão, de debate, que é sempre longo, é sempre complicado, revogaram.
né? A Resolução 2 de 2019, a BNC, ela teria como prazo de implementação agora, dezembro de 2021, para quem não implementou a 2 de 2015, e dezembro de 2022 para quem implementou. Então, nós aqui da UF teríamos dezembro de 22. Esse seria o nosso prazo. Na verdade, existe uma certa polêmica, porque o documento da BNC ele foi retificado e republicado em abril de 2020. Então, a UF vai até fazer uma pergunta ao CNE, para saber se, afinal de contas, o nosso prazo seria dezembro de 2022 ou abril de 2023. De qualquer maneira, gente, isso é amanhã. Tá? Isso é outro dia, daqui a pouco. Ainda mais que nós estamos no meio dessa pandemia, essa loucura toda, ensino remoto, tantas coisas para a gente resolver, ainda teríamos que resolver essa reforma drástica dos nossos currículos. Na UF, nós tivemos, para cumprimento da Resolução 1 e 2 de 2002, a Resolução 50 de 2004, né, que é a que pauta os nossos ingressantes até 2018, primeiro semestre de 2018, aqui na Letras, né? E depois de 2 anos de trabalho longo, nós produzimos a Resolução 616 de 2017. Foi um trabalho muito complexo, longo, porque envolve, a UF tem 33 licenciaturas em 5 municípios diferentes, né? E essa resolução foi produzida pelo conjunto dos coordenadores no colegiado das licenciaturas, tentando manter a história de cada licenciatura, né, de manter a viabilidade de uma reforma, né, mudança, sim, mudança, porém mudança dentro do possível, né, porque nós já temos os professores do nosso quadro, né, então a gente não tem como pedir que um professor de língua portuguesa passe a dar aula de literatura brasileira, né, não dá. Na UF, então, essa resolução, depois que a gente produziu a resolução, que a resolução foi aprovada pelo nosso Conselho Superior, aí a gente começou a implementar em cada licenciatura, né? Analisar os projetos pedagógicos de curso com detalhismo, para ver se todos estavam cumprindo as normativas. Então, assim, as licenciaturas da UF, elas já começaram, os ingressantes já começaram com essa novo currículo, ou 2018-2, ou então 2019-1. No caso da Letras, foi 2018-2. Entretanto, a gente tem cursos que entram só no primeiro semestre. Então, alguns cursos, os que começam no segundo semestre, implementaram em 2018-2. Outros a gente implementou em 2019-1. Tá? Então, a gente está agora na metade. Os alunos estão no 4º período, né? Mais ou menos, agora que a gente está terminando 2020, né? Porque na UF a gente está terminando 2020 agora. Tá? Este mês, termina 2020/2. Bom, na época que a gente soube que o CNE estava organizando novas diretrizes, isso foi lá em outubro de 2019, o Colegiado Geral das Licenciaturas da UF mandou um documento ao CNE solicitando o arquivamento do processo e a imediata implantação da 2 de 2018, como vocês podem ver aqui nesse documento, assinado pela Jéssica, que é essa minha colega que elaborou comigo esse material que eu estou usando aqui, tá? Claro que não adiantou nada, né, gente? Outras instituições também mandaram, as associações, principalmente da área de educação, também mandaram, ou então as associações de ensino né? Associação de Ensino de Biologia, Associação de Ensino de História, tá? Todo mundo mandou, não adiantou nada, o documento foi publicado, aprovado, e a gente que lute agora para colocar isso em prática. Bom, o documento, gente, a BNC Formação, eu recomendo que quem ainda não olhou, olhe. Porque, assim, ele é repleto de problemas de cabo a rabo. É tanta coisa que eu acho que não haveria slide para caber todos esses problemas que eu teria para citar para vocês. Tá? São alguns problemas, digamos, do âmbito mais teórico, até questões que vão gerar problemas no nosso dia a dia, né? Então, assim, eu coloquei aqui alguns deles apenas. Desrespeito à autonomia universitária e à liberdade
de cátedra, eu já vou falar disso para vocês. Desconsideração dos saberes e das pesquisas brasileiras sobre formação docente e sobre a docência na educação básica. O investimento na pedagogia de resultados em uma prática, entre aspas, né, descolada da teoria. Uma fragilização da formação docente nas áreas de conhecimento específicas, que passa a ter como eixo a BNCC da educação básica. E a exclusão de questões sociais mais amplas e relevantes, como o debate sobre diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa e de faixa geracional. Porque, inclusive, eu não sei se Arnaldo está aqui hoje, mas o Arnaldo era o coordenador da licenciatura na época que a gente fez toda essa mudança, né? E assim, as DCN de 2015 incluíam essa obrigatoriedade do debate sobre essa diversidade aqui em todos os cursos de licenciatura, né? Na matemática vão ter que falar disso também, sabe? Na história já até falam no geral, né? E nós também na letras precisamos incluir, era obrigatória a inclusão, mas assim, a gente concorda com isso, né? A gente concorda que a gente tem sim que formar o professor que seja capaz de discutir, de enfrentar na sua sala de aula todas essas questões aí que são muito relevantes na nossa sociedade, né? Essa diversidade étnico-racial, de gênero, sexual e outras, né? A gente até gostaria muito, na época, de ter criado uma disciplina obrigatória para todas as licenciaturas sobre educação e questões étnico-raciais, só que nós não tínhamos professor para isso, porque uma obrigatória para todas as licenciaturas da UF significa a gente conseguir contratar, e para isso a gente precisa do código de vaga, quem é professor de federal sabe, tudo da gente depende do código de vaga chegar do Ministério do Planejamento. A gente precisa de 16 professores exclusivos para dar uma disciplina em 5 municípios diferentes. Só em Niterói a gente precisa de 8 professores para atender todas as licenciaturas. Então, assim, a gente queria criar uma disciplina de educação e relações étnico-raciais, a gente não teve como, porque já naquele momento a gente não tinha como conseguir do governo federal novas vagas. Sem novas vagas não tinha como, gente. Muito complexo isso, sabe? Bom, continuando aqui. Tem também alguns problemas, para além das questões mais gerais, a gente tem também alguns problemas práticos gerados pela BNC Formação. Por exemplo, eles fazem uma série de imposições curriculares e não tem professor para cobrir tudo aquilo, né? Eles excluem uma série de componentes da formação do professor, incluem outros componentes. O que a gente vai fazer, né? A gente vai pedir para o professor de latim dar aula de sociologia da educação? Porque seria o único jeito aqui, tá? A gente teria que... E óbvio que isso não vai acontecer, né? A gente está aqui na universidade, depois de ter feito um mestrado, um doutorado, uma especialização, né? A gente é especialista num determinado assunto, né? Assim, eu me imagino, eu dando aula de língua portuguesa. Eu sou formada em letras, sou doutora em letras, mas eu não tenho a menor condição de dar aula na universidade de língua portuguesa, né? Não dá, gente, não dá, porque a gente não tem formação para aquilo. A gente fez um concurso para um determinado campo do saber, né? A gente foi aprovado nesse concurso, a gente continua pesquisando aquele assunto, e aí muda a gente de disciplina. Isso é claro que isso não tem condições de acontecer, né? Bom, para além disso, e disso eu vou falar mais adiante, porque isso é o que mais nos afeta, né? Coitado dos coordenadores, eu estou vendo Fábio Coelho aqui, a fotinha de Fábio Coelho, que é o coordenador das licenciaturas. Vocês imaginem a coordenação de um curso ter que lidar com três matrizes curriculares diferentes. Os alunos, no nosso caso, os alunos mais antigos, que não se formaram ainda e que eram regidos lá pela 1 e 2 de 2002, os alunos que estão na metade do curso, que seguem o currículo da 2 de 2015, e ainda vai ter os do terceiro currículo, teria, né, se a gente for cumprir a BNC, da 2 de 2019. Disciplinas diferentes, a gente está enfrentando isso agora. A gente está enfrentando isso agora de ter que oferecer disciplinas dos 2 currículos. Então, além da pandemia, nós, professores, estamos oferecendo, em alguns casos, o dobro das disciplinas que a gente sempre oferecia, né? Porque as do currículo antigo e as do currículo novo, né? E, gente, a imposição de uma grande mudança curricular em meio a uma pandemia.
Para vocês terem uma ideia, o CNE publicou uma resolução adiando a aplicação, o cumprimento, o prazo, de uma série de resoluções, menos essa, alegando a pandemia. Então, alterou o prazo de cumprimento de todas, menos da que mexe mais, em mais coisas, em mais cursos, em mais universidades. Tá? Então, assim, a situação é muito complicada, muito complicada. A gente tem que pensar tudo que a gente está pensando, dá pensar uma reforma dessa que vai mexer em tudo, né? Que eu acho que não tem como ser feita, não tem como. Primeiro, eu sou contra, teoricamente eu sou contra tudo que está lá nela, para além de eu ser contra. Na verdade, ela é contrária a tudo que se pesquisa no Brasil sobre formação de professores nos últimos 50 anos. Mas, para além disso, mesmo que eu concordasse com ela e quisesse implementá-la, não dá nesse prazo no meio de uma pandemia, é impossível. Tá? Bom, com relação ao desrespeito à autonomia universitária e à liberdade de cátedra, a gente já até andou pensando na possibilidade de fazer uma denúncia ao Ministério Público com relação a isso. Porque, assim, as diretrizes anteriores, elas tinham áreas que deveriam ser cumpridas pelas licenciaturas, né? Então, assim, as licenciaturas precisam ter uma carga horária de tantas horas da área do conhecimento do aluno, tantas horas de conhecimentos educativos, né? Então, com isso daí, a gente sabe lidar e a universidade fica com autonomia para gerir aquela imposição. Continua sendo uma imposição, gente, mas é uma imposição um pouco mais aberta. A universidade escolhe, né? Então, por exemplo, na UF, com relação aos conteúdos educativos, todas as licenciaturas têm Organização da Educação no Brasil. Em outras universidades, o que tem é uma outra disciplina, que até tem alguns pontos em comum, mas não são iguais. Né? Não são iguais porque a universidade tem autonomia para criar os seus componentes curriculares. E o que essa BNC faz é impõe componente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabem qual é a matéria que vai ter que ter na letras? Vocês vão adorar isso, os alunos vão amar. Vai ter que ter matemática. Matemática, sabe aquele negócio que vocês fugiram a educação básica inteira, porque quem vai fazer letras nunca sabe matemática? Pois é, agora vai ter que ter matemática em todas as licenciaturas. Vai ter que ter alfabetização, tá? E também tem a BNC Formação, ela tem aquela lista das habilidades, eu não sei se vocês já viram a BNCC. A BNCC é com lista do que eles chamam de habilidades, que na verdade são aqueles antigos objetivos educativos, né? Aqueles lá século passado, né? A lógica é a mesma. A BNC também tem conteúdos específicos, e tem mais, até qual instrumento de avaliação alguns componentes vão usar, ela impõe. Por exemplo, para o estágio, eu sou obrigada a avaliar por meio de portfólio. Está dito isso lá. Então, cadê a minha liberdade de cátedra? A minha liberdade como professora universitária de escolher qual vai ser o instrumento de avaliação da minha disciplina? Não tem mais, está lá escrito que eu vou ser obrigada a usar portfólio, né? Outra coisa que a universidade vai ter que fazer é a avaliação dos egressos, né? E, evidentemente, que isso tudo vai ser altamente controlado pelo governo federal, né? E não vai ser só com o ENAD, não. Eles estão ameaçando, estão dizendo que farão visita in loco em cada curso a cada 2 anos. É porque, assim, quando um curso tem resultados ruins lá na avaliação externa, na ENAD, eles costumam fazer uma visita in loco, vão ao curso para conhecer, avaliar presencialmente. Eles estão dizendo que eles vão fazer isso com todos os cursos de licenciatura do Brasil. Evidentemente, eles não vão conseguir, porque são muitos. São milhares de cursos de licenciatura. Outro dia eu até fiz o levantamento lá no site no EMEC, mas agora eu já esqueci quantos são. Mas são milhares, inviável. Mas vocês acham que eles não vão escolher algumas instituições para essa visita? Eu acho que vão. E eu acho que a UF será uma certamente visitada, né? A da Balbúrdia vai ser visitada, né? As federais vão ser visitadas, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Principalmente
das grandes federais. O FRJ também vai ser visitada com certeza absoluta, né? Então, isso é para obrigar o cumprimento. E a primeira visita já é 2 anos após o prazo final, tá? Imediato. Outro ponto, toda a desconsideração de tudo que a gente pesquisa no Brasil sobre formação de professores nos últimos 50 anos estão silenciados. No parecer, porque toda resolução do CNE tem também um parecer. O parecer é que tem a discussão mais ampla, e a resolução é o cumpra-se, né? E aí, nesse parecer, sempre tem uma bibliografia citada. Não tem uma bibliografia que dê conta das pesquisas que são desenvolvidas no Brasil. Só estão lá as pesquisas quantitativas, as pesquisas qualitativas estão ausentes, né? E é muito evidente esse viés ideológico desfavorável a nós, né? A nós, as instituições de ensino superior e as licenciaturas brasileiras. As licenciaturas brasileiras são achincalhadas nesse parecer, literalmente. Isso quer dizer que as licenciaturas brasileiras são maravilhosas? Não, não são maravilhosas. Tem problemas sim. Problemas que precisariam ser resolvidos. O que é muito diferente de um documento do governo federal nos tratar daquela maneira, como faz esse parecer, né? Outro ponto. A gente vem discutindo, gente, na filosofia, desde o início do século XX, a gente vem discutindo a questão da teoria e da prática como elementos comuns, né? A gente até, Gramsci até construiu uma noção, que é a noção de praxis, para mostrar que teoria e prática são inseparáveis. Paulo Freire trouxe essa noção do Gramsci para a educação, né, para a noção de praxis educativa, porque tudo que a gente faz numa sala de aula, a gente faz, mesmo que a gente não tenha consciência disso, a gente faz pautado em uma série de concepções teóricas sobre educação, sobre o nosso componente curricular, sobre a vida, sobre a sociedade, né? A docência é uma atividade política por natureza, isso já dizia João Vanderlei Geraldi, num fragmento que eu li hoje com os meus alunos agora, os meus bolsistas da residência pedagógica de língua portuguesa agora, há 1 hora atrás, né? E esse documento, ele ignora toda essa discussão e volta com essa noção de prática descolada da teoria, né? E o detalhe, para esse documento aqui, a teoria está fora, tá? A teoria acabou. O curso de licenciatura é um curso de prática. Então, olha só, no parecer, a palavra prática ou práticas aparece 63 vezes. Teoria só aparece 4 vezes, tá? Por aí vocês tiram que tipo de professor eles querem. Querem um professor técnico, né? Com todo respeito aos técnicos, porque os cursos técnicos são maravilhosos, muitos cursos técnicos brasileiros são maravilhosos, né? Mas o que eles querem, na verdade, é esse tecnicismo. Um professor que sabe, que conhece o conteúdo da BNCC e sabe aplicar a BNCC. É isso, tá? Então, enfim, um esvaziamento total da formação teórica e reflexiva que a gente sempre procura fazer, né? Não que a gente faça maravilhosamente, a gente não faz maravilhosamente, mas a gente tenta, a gente se esforça no geral, né? E o referencial teórico todo que é citado no documento vem das organizações supranacionais, que a gente sabe que sempre tentaram controlar a educação brasileira, como o Banco Mundial, né? OCDE, OIT, Banco Mundial, Unesco, e das entidades do terceiro setor, aquelas que eu mostrei para vocês antes, né? As fundações privadas, Todos pela Educação, Movimento pela Base, Fundação Lehman, etc. Tá? Bom, e aqui um ponto que nos afeta profundamente, uma fragilização da formação docente nas áreas de conhecimento específicas. Então, olha o que o documento diz. As diretrizes e a BNC Formação têm como referência a implantação da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. Está ali, está escrito, né? A BNCC é o eixo, é o início e é o fim desse documento, tá? BNCC, que foi criada também a partir daquelas... É o currículo nacional, segundo essa perspectiva do Apple, é para controlar o conhecimento produzido, né? A BNC, a BNCC, ela tem habilidades, competências, objetos do conhecimento, e a BNC Formação também tem, tá?
há um anexo na resolução com 10 competências gerais, 12 competências específicas e 62 habilidades. Detalhe, das 62, 61 são de conhecimentos supostamente educativos. Supostamente, porque são ruins, tá? Não é, eles não estão de acordo com as pesquisas em educação. E um é da área, quer dizer, um é do curso de letras, digamos, né, do Instituto de Letras. 61 seriam da Faculdade de Educação da UF e uma do Instituto de Letras. Demonstrar conhecimento e compreensão dos conceitos, princípios e estruturas da área da docência, do conteúdo, da etapa, do componente da área do conhecimento na qual está sendo habilitado a ensinar. Por aí, a gente tira como vai ser, por exemplo, o ENAD, né? Porque o ENAD vai estar em cima dessas habilidades aí, gente, né? Então, o ENAD vai ser todo em cima desses conhecimentos supostamente pedagógicos, tá? E não em cima dos conhecimentos de língua portuguesa, de língua espanhola, de literatura brasileira, de teoria da literatura, de linguística. Nada disso. Se tiver alguma coisa desses conhecimentos, vai ser só o que está na BNCC. Tá? Lá nas habilidades da BNCC da Educação Básica. A BNCC de língua portuguesa, eu peguei aqui só para dar um exemplo para vocês, tá? Dos anos finais do ensino fundamental, ela tem 128 habilidades relativas à leitura, produção, oralidade e discurso. E ela tem 53 habilidades relativas ao que eles chamam de fonoortografia, léxico, morfologia, morfossintaxe, sintaxe e semântica. E outros componentes que são próximos a essa noção que está aí, né? E aí, a gente já enfrenta um problema, né, aqui na Letras da UF. Nós temos 8 disciplinas de língua portuguesa, né? E aí eu fui lá checar nas ementas qual era o grande assunto de cada uma dessas línguas portuguesas que a gente tem, né? A língua portuguesa 1 é texto, a 2 e 3, sintaxe, a 4, morfologia, 5, fonética e fonologia, 6, 7, 8, trabalho com história da língua, situação da língua hoje, variação linguística. E aí eu me pergunto se isso que a gente faz, de alguma maneira, estaria cumprindo a BNC Formação, porque eu entendo que não, né? Já que a gente tem que ensinar o aluno a cumprir a BNCC, e a BNCC tem, no caso dos anos finais do ensino fundamental, muito mais conteúdos relativos a texto e a discurso do que a morfologia, sintaxe, semântica, né? Então, a gente, só de olhar para isso, a gente já sabe que se a gente for cumprir essa BNC Formação, a gente vai ter que derrubar o curso de letras da UF e recomeçar, né? Recomeçar. Como? Eu não sei. Eu não sei realmente. Aí aqui eu botei um print para vocês de como é a BNCC do ensino, da educação básica, tá? De língua portuguesa. Aí tem aqui práticas de linguagem, produção de texto, oralidade. Aí aqui os objetos do conhecimento, por exemplo, esse daqui, textualização. Aí depois as habilidades. Vocês veem que há algumas que são imensas, né? São imensas mesmo. Aí depois eu botei uma aqui para vocês. Essa é do 6º e do 7º ano do ensino fundamental. Tem mais de 20 gêneros discursivos citados em uma habilidade. Uma das 128. Coitado do professor da escola. Só que coitado da gente também. Coitado do professor da escola e coitado da gente que vai formar o professor da escola. Porque olha só o que a gente vai ter que ensinar. Tá? A gente vai ter que ensinar o nosso licenciando depois a poder ensinar isso aqui. Planejamento de resenha, vlog, vídeo, podcast. E aí continua mais um monte de coisa escrita em inglês ou próxima do inglês. Fanzine, fanclip, exine, gameplay, detonado. Detonado virou minha piada, né? Silvia já até ouviu o detonado. Porque quem me escutou também no NDE já ouviu. Que diabos é detonado, gente? Detonado é um gênero discursivo. Tá, tudo bem. Quando eu vi isso aqui, eu pensei, isso daqui é coisa, né? Junto com gameplay, eu imaginei que era alguma coisa, eu falei, gente, jovem vai saber. Fui perguntar para o meu filho. Na época, meu filho tinha 12 anos, foi ano passado.
Falei, Antônio, você sabe o que é detonado? Antônio, detonado? Eu não. E ele, claro, como qualquer garoto da cidade, gosta de videogame. Aí depois eu perguntei para aluno de graduação, vocês sabem o que é detonado? Ninguém sabia o que era detonado, gente de 22 anos, né? 21, 22 anos. Aí uma vez, dando uma palestra sobre BNCC, que eu tenho falado bastante sobre ela também, alguém sabia que era um negócio de vídeo de como passa as fases em jogo, tá? Então, gente, olha só. Bom, primeiro que isso daí, pensando na educação básica brasileira, é um escândalo, né? Porque ignora a diversidade desse país, a desigualdade desse país, que tem 4% das suas instituições educativas de ensino fundamental em municípios que não têm luz. Não tem luz. Né? Eu não estou falando nem de não ter internet, porque é óbvio que não tem internet. É óbvio que ninguém tem celular, né? Porque não tem luz para carregar o celular. Né? Mesmo que a pessoa, vamos supor que a pessoa tivesse dinheiro para comprar um celular. Então, assim, é uma coisa já totalmente fora da realidade da nossa educação básica. Aí tem mais aqui, continua, tá, gente? Continua embaixo. Livro, filme, série, ok. Aí depois começa game, canção, ok. Videoclipe, fanclipe, show, sarau, slam. Isso tudo aqui, como é que o professor vai ensinar isso se ele não tiver uma sólida formação sobre esses gêneros discursivos? E essa sólida formação, em teoria, nós é que teríamos que dar. Né? Isso significa que a gente vai ter que saber também. Né? Então, assim, na língua portuguesa, vocês vão ter que, os professores de língua portuguesa, que eu estou vendo alguns aqui na imagem, vão ter que trabalhar com a análise desses gêneros, né? Análise, né, do estilo, tema e construção composicional desses gêneros, como diria Bakhtin. E nós, eu que sou professora da prática de ensino, né, isso daí numa atividade didática, como isso daí seria. Né? Mas eu não tenho nem ideia, eu nunca vi um detonado, gente. Eu nunca vi uma pesquisa sobre o detonado, uma análise sobre o detonado. Então é isso aí. Aí continua, olha, eu botei outro para vocês verem. Continua com podcast, gameplay, detonado e jingles, tá? Bom, então por aí a gente vê, porque assim, algumas pessoas me perguntam, mas olha só, tudo bem que tem essas coisas todas aí que a gente vai ter que incluir. Mas a gente não precisa tirar o que a gente já tem. Em teoria, a gente não precisa tirar o que a gente já tem. A gente pode ir além da BNC. A gente não é obrigado a ficar restrito nela. A gente pode fazer o que a gente quiser para além dela. Pode. A gente tem autonomia para isso. Não está proibido fazer isso. A questão toda é que o curso de letras da UF, nas suas duplas licenciaturas, a maioria, né? São 7 duplas licenciaturas, já tem 5 anos de duração. Com quanto tempo a gente vai formar um professor? Vai virar letras, vai virar o curso de medicina. A gente vai ter que fazer 6 anos, 7 anos de licenciatura. Né? Imagine um noturno, porque os cursos que são do integral, a gente pode botar a matéria de 7 da manhã até as 18. Pode. Eles vão fazer 12 matérias, 13 matérias. Até pode. Não é de bom senso, mas poder pode. E os noturnos, como é que a gente faz? O noturno que só tem de 6 às 10, né? O curso vai ter que se prolongar eternamente. Vai ser uma loucura. Isso impacta até no recurso que a universidade recebe, tá? Porque o recurso que a universidade recebe é calculado em cima de uma série de fatores. Um deles é o número de ingressantes e o número de concluintes de cada curso. Né? Então, se eles não concluem porque o curso é muito longo, ou se entram poucos porque o curso está muito longo também, a gente perde dinheiro. Né? E a gente também poderia perguntar, então acaba com o noturno, passa tudo para o integral. Não vão deixar, a universidade não vai deixar, porque o curso noturno também significa a universidade receber mais recurso. O recurso dado aos noturnos é maior do que o recurso dado aos cursos diurnos. Né? O que eu acho ótimo, porque a gente tem que trazer o trabalhador para a universidade. Tá? Então, tem uma série de questões que a gente não tem como resolver, de fato. Bom, e aí onde é que a gente chega? A gente chega no quantitativo insuficiente de docentes para essas imposições curriculares. Né?
A gente tem essa imposição, ela não é apenas de conteúdos da BNCC, não é apenas as listas de habilidades da BNCC, não, tá? Tem alguns componentes curriculares que devem estar presentes em todas as licenciaturas. Por exemplo, todo mundo vai ter que ter língua portuguesa. Eu até acho bom todo mundo ter língua portuguesa, só que nós não temos professores na UF para atender as 33 licenciaturas com aulas de língua portuguesa, né? Vocês imaginem vocês aqui que são do departamento de clássicas e vernáculas, terem que dar aula em todos os 21 cursos de licenciatura da UF. Não dá conta, gente. Precisa de 8 professores exclusivos para isso, né? A gente coloca aula de 30, disciplina de 30 horas. Não adianta muito, vai precisar de 6, igual Libras. Libras, que o Departamento de Clássicas e Vernáculas oferece para todas as licenciaturas, tem 6 professores, né? Então não resolve muito. E tem mais, aí todo mundo tem que ter matemática, no Instituto de Matemática não tem professor para isso, todo mundo vai ter que ter alfabetização. A Faculdade de Educação também não tem gente para isso, tem 2 professores de alfabetização na Faculdade de Educação para atender o curso de pedagogia só, né? Ainda tem linguagem digital, gestão escolar e vários outros pontos lá que você tem que incluir. Tudo isso sem nos oferecerem vagas docentes específicas para o cumprimento dessa exigência. Porque eles poderiam até exigir, e aí, vamos embora, a gente precisa de umas 100 vagas aqui só na UF para atender isso tudo, né, em todas as licenciaturas. E aí, o fato é que a gente não tem, nem na Faculdade de Educação, nem nas unidades de origem de cada curso, professores para cumprir todas essas imposições, né? Não tem, gente. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais dessas imposições aqui, né? Esse daqui é o texto da BNC, eu botei um negrito em alguns pontos, mas depois eu vou mostrar de novo para vocês. Então, olha só. Todos os cursos de nível superior de licenciatura devem ter 3.200 horas. Aí a gente pensa, pelo menos isso é bom. Por quê? Porque o curso já tem 3.200 horas no mínimo, só que não é bem assim, tá? Houve um aumento efetivo de carga horária, eu já vou mostrar o que é. Bom, essa carga é dividida nos seguintes grupos. Grupo 1, 800 horas da base comum, que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos, saiu errado, que fundamentam a educação. Então, isso daqui seriam 800 horas de disciplinas teóricas da educação. 1.600 horas para... isso daí seria o conteúdo do Instituto de Letras. Conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC e o domínio pedagógico desses conhecimentos. Então, o que o Instituto de Letras ofereceria seriam os conteúdos da BNCC e o domínio pedagógico desses conteúdos. E aí, depois, o grupo 3, 800 horas da prática pedagógica, que são 400 horas de estágio, isso está igual, né? E 400 horas do que eles estão chamando agora de prática dos componentes curriculares, que antes era prática como componente curricular. Isso daqui é o menos mexido, tá? Aí aqui, e continua. A gente aqui na Letras da UF, a gente tem 8 licenciaturas. Uma delas, que é Língua Portuguesa e suas literaturas, ela é uma licenciatura, é considerada uma licenciatura única. Todos os demais são duplas licenciaturas, português, inglês, português, espanhol, português, latim, português, grego, português, italiano. Esqueci de alguma, não sei qual agora. Isso daí é considerado uma segunda licenciatura. Então, esses cursos, além daquela carga horária, precisariam ter mais 560 horas de conhecimentos teóricos de educação, 360 horas da formação de origem, né, dos conteúdos de língua, literatura, e 200 horas de prática pedagógica, que eles não dizem se é estágio ou se é prática como componente curricular, tá? Eita, gente, repetir slide. Aí, agora aqui. Aqui é uma comparação entre a resolução anterior e a BNC, tá? A gente tem, em cima, eu coloquei o que se mexe menos. 400 horas da prática como componente curricular, ok, permanece 400 horas. 400 horas de estágio também, tá igual. Aí
aquelas 200 horas que aqui na UF a gente chama de AC, atividades complementares, que são aquelas horas em que o aluno participa de uma bolsa de iniciação científica, de iniciação à docência, de monitoria, e que ele participa de eventos, né? E que aí ele entrega a documentação para a coordenação, e a coordenação dá o ok ali nas 200 horas dele. Isso acabou. Isso quer dizer que essas 200 horas foram transferidas para outro lugar. Eu já vou mostrar para vocês que lugar é esse. Porque antes eram 2.200 horas dedicadas às atividades formativas, tanto os conteúdos do Instituto de Letras quanto as disciplinas teóricas de educação, tá? OIB, didática, essas que aqui na UF a gente tem. Psicologia da educação, isso tudo estava aqui, 2.200 horas, junto. Agora isso está separado, e essas 200 horas das AC vieram para cá, tá? São 1.600 horas, como eu já mostrei para vocês, dos conteúdos específicos de letras, no nosso caso, né? E 800 horas de conteúdos específicos sobre educação. Então, na verdade, a manutenção da carga de 3.200 horas, ela nos dá uma falsa impressão, porque, na verdade, tem 200 horas a mais de sala de aula. Tá? 200 horas que era um aluno autônomo procurando sua formação geral, agora voltou para a sala de aula, essas 200 das AC, aqui, tá? Bom, com relação à UF, especificamente, a UF hoje e a UF com a BNC Formação, UF Letras, tá? Prática como componente curricular, a gente continua mais ou menos igual. Estágio, a gente já tem hoje, nas atuais licenciaturas, mais 300 horas de estágio dos alunos que entraram a partir de 2018. Isso daí até caiu, gente, porque eram 300 a mais, a gente teve que criar mais 2 PPEs, apenas para letras, para essas licenciaturas duplas, né? Português, inglês, português, espanhol, português, alemão. Agora isso caiu para 200. Tudo bem, ok, tá? As A6 que desapareceram. E aquela carga horária que agora está dividida entre conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos da área, quando o aluno faz a licenciatura dupla, olha só, de conhecimento pedagógico tem que ter 800 horas mais 560. Então, assim, hoje nós só temos aqui 3 disciplinas. OIB, didática, psicologia da educação. Agora a gente vai ter que chegar na língua portuguesa, né, na licenciatura em português, a 800 horas. Isso dá umas 12 disciplinas. 12 disciplinas. A gente só tem 3. Quando é licenciatura dupla, tem 800 mais 560. Quer dizer, mais o quê? 5 disciplinas de conteúdos pedagógicos, de sociologia da educação, filosofia da educação, psicologia da educação 2, formação, trabalho docente. Eu estou citando alguns nomes que algumas universidades têm. Tá? E com relação aos conteúdos de letras, houve uma diminuição. Caiu de 1.600 para 300, caiu menos 360 horas do que a gente tem hoje. Né? Porque hoje a gente tem pelo menos 1.960. E na licenciatura dupla, quase não aumenta. Então, todas as disciplinas, por exemplo, de língua e literatura da língua adicional, do inglês, do espanhol, do latim, do grego, só 360 horas. Aí aquela mesma história. Mas a gente pode fazer a mais? Pode. O curso vai ter 10 anos de duração. Né? Bom, outro problema sério, gente, parece até uma piada, porque cada uma pior que a outra. O primeiro ano inteiro da licenciatura não tem disciplina da letras. O primeiro ano inteiro é apenas daquele grupo 1, que são os conteúdos pedagógicos. O menino vai entrar para fazer letras e ele só vai estudar psicologia da educação, didática, sociologia da educação, filosofia da educação, trabalho docente. Ele não vai ter uma língua portuguesa. Só a partir do 3º período é que pode entrar
língua portuguesa, linguística, se é que vai entrar linguística nessa lógica, né? Literatura, língua estrangeira. Então, olha só, o que a gente faz com as 8 línguas portuguesas que temos hoje, se nós só vamos ter, a princípio, né? Se o curso tiver se a licenciatura em português tiver só 8 períodos, a gente só vai ter espaço para 6 línguas portuguesas, né? E vocês imaginem a evasão disso, porque aí a menina entra para fazer matemática, né? É claro que quem entra para fazer matemática quer estudar matemática, né, gente? Mesmo sabendo que ela está estudando para ser professora. Ela não quer estudar só como se fosse um curso de pedagogia, porque eles vão entrar no primeiro ano, vai ser como um curso de pedagogia. Eles não vão estudar nada da área do conhecimento, está dito isso na BNC Formação. Tá? Então, é uma loucura, vai ser uma evasão em massa. Evasão em massa. E evasão ainda impacta no dinheiro que a gente recebe do Ministério do Planejamento, né? Ainda tem tudo. Então, é tudo para nos afundar isso aqui. Porque, gente, olha só, é claro que as universidades privadas, é claro que há diversas universidades privadas muito sérias e muito responsáveis, né? É claro, mas a gente sabe que algumas também querem angariar dinheiro, né? Elas resolvem isso com muita facilidade, né? Porque elas demitem todos os professores e contratam novos. É até bom para elas, porque elas pagavam mais para os professores antigos, demitem um professor antigo, contratam um professor novo, resolve tudo, né? Então, assim, as universidades privadas, essas caça-níqueis, elas resolvem num piscar de olhos isso aí, né? As universidades públicas e as universidades privadas sérias é que vão ter muita dificuldade, porque só mesmo demitindo e recontratando você conseguiria cumprir isso. Aí eu trouxe aqui para vocês, isso daqui, eu já estou acabando, tá, gente? Falei pra caramba, mas é porque é muito problema, vocês perceberam, né? Isso daqui são as disciplinas da licenciatura em Português e Literaturas hoje da UF, tá? Então, eu simplifiquei aqui, claro, Linguística 1 a 3, Teoria Literária, tá? Essas são oferecidas pelo Instituto de Letras e essas mais clarinhas pela Faculdade de Educação e essas outras, né? Uma eletiva e as atividades complementares. E agora aqui, o que que muda? O que que muda? Muda isso aí, gente. Linguística, teoria da literatura, estudos comparados de literatura de língua portuguesa, matrizes clássicas, latim, crítica textual, isso tudo, dentro dessa lógica da BNC, isso tudo está fora, né? Porque a formação é prática, não é teórica, né? E eu também deixei aqui em vermelhinho o língua portuguesa 1 a 8, porque nem cabe, né? Literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura africana, aparece na BNCC muito pontualmente, só no ensino médio, de forma muito desvalorizada, né? Então, isso tudo aqui também teria que ser revisto. As disciplinas de ensino, que são as novas, criadas agora, sobrevivem. Libras continua sobrevivendo, porque Libras é uma imposição legal, né? Uma lei. A lei está acima de qualquer resolução do Conselho Nacional de Educação, tá? As disciplinas da Faculdade de Educação não são mexidas, eletiva pode continuar, atividade complementar acabou, e além disso, a gente teria que colocar 560 horas de conhecimentos educacionais, quer dizer, mais 6 disciplinas por aí, né? Pedagógicas, mais matemática, mais alfabetização, mais linguagem digital e mais gestão, pelo menos, tá? Nós temos condições de fazer isso? Não temos. Não temos condição de fazer isso. Eu diria que das 33 licenciaturas da UF, uma ou duas só teria condições de se adaptar a esse conteúdo com menos problema. Pedagogia, que fica parecendo que a pedagogia está ok. Não, já que eu não falei para vocês, a pedagogia muda completamente. A pedagogia vai passar a ter 3 habilitações diferentes, vai ter formação da educação infantil, formação do ensino fundamental 1, então a pessoa vai sair formada só para dar aula na educação infantil, não vai poder dar aula no fundamental 1, e vice-versa. Então, é loucura, mexe demais com a pedagogia. A UF tem 3 cursos de pedagogia, Niterói, Angra e Santo Antônio de Pádua, né? Então, assim, um ou outro só que teria uma possibilidade maior de conseguir se adaptar sem tanto estrago. Letras, com certeza, não temos, tá? Bom, na Faculdade de Educação, então, aqui já para terminar, porque eu falei muito,
Já para terminar, na Faculdade de Educação, a gente fez uma série de debates. A gente já tinha debatido antes, lá em 2019, mas aí veio a pandemia, a gente desestruturou tudo, né? E a gente agora voltou a discutir a BNC Formação. Houve 4 encontros, 2 deles foram públicos, estão a FEUF a Faculdade de Educação da UF tem um canal no YouTube, se chama Comunidade FEUF, tem lá duas participações, 2 lives, uma delas com a esqueci, professora da UERJ, que é da diretoria da Associação Nacional de Formação de Profissionais de Educação, Lucília Lino, lembrei. E outra com uma professora também da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, Adriana Mor. Então, são ótimas, porque elas trazem também diversos pontos, outros que eu não falei, né, de críticas à BNC. Além disso, nós fizemos dois encontros internos, 2 grandes encontros, né, rodas de conversa, em que eu também apresentei à comunidade universitária da faculdade os problemas da BNC Formação, eu e Jéssica. E aí nós produzimos um texto, um manifesto sobre a BNC Formação na UF, com quase todos esses pontos que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Esse documento acabou de ser aprovado no colegiado de unidade da Faculdade de Educação, agora, anteontem ele foi aprovado. Eu participei do esboço do documento original, junto com a Jéssica, né? E depois ele foi modificado pelo colegiado e tal, né? Pela comunidade toda no encontro. Então, a Faculdade de Educação está recolhendo assinaturas, porque a ideia é que seja um abaixo-assinado da Faculdade de Educação e dos cursos de licenciatura da UF, especialmente com aprovação nos seus colegiados de unidade ou nos colegiados de curso. Tá? Então, eu enviei, Silvia, para o e-mail oficial da direção, acho que foi ontem que eu enviei, porque ele foi aprovado anteontem. Eu enviei, então eu faço essa solicitação que o colegiado de unidade da Letras analise esse documento, a possibilidade de assiná-lo. Por quê? Isso é a nossa ação interna, porque, a princípio, a Pró-Reitoria de Graduação está dizendo que nós precisamos aplicar e implementar a BNC Formação. A ordem, por enquanto, é implemente-se, né? Mas eu acho que a gente precisa fazer um movimento interno para mostrar para a reitoria de graduação e para o reitor, né, a inviabilidade da implementação dessa BNC Formação. Então, eu faço esse chamado aos meus colegas do colegiado de unidade, direção da Faculdade de Letras, para discutir esse documento e, se possível, subscrever. Ontem eu já falei também no colegiado de curso de filosofia, da licenciatura de filosofia, eles também vão discutir o documento, a assinatura do documento. Por outro lado, a gente precisa de uma ação externa, né, que seria a articulação com outras instituições de educação de ensino superior, né, e é muito bom que tenha colegas aqui que não são da UF, né, e com as associações acadêmicas da área de educação. Isso daí, muitas já estão se movimentando, como a ANPED, que é a Associação de Pós-Graduação em Educação, a ANFOP, que eu mencionei para vocês, que é a da Formação de Profissionais de Educação, ANPAI, então tem várias já da área de educação procurando se mobilizar, né? Tem também o Forundir, que é o Fórum de Diretores de Faculdades de Educação. O nosso diretor está lá, professor Fernando Pena, e ele também já está mobilizando esse fórum. Esse fórum tem muito peso, é muito importante nessa área, né, que afeta uma resolução para as licenciaturas. E eu acho também que a gente precisa mobilizar essas associações de ensino das áreas específicas e também associações que não são de ensino especificamente. No nosso caso, a LAB, eu vou falar especificamente com a LAB, embora eles já estejam cientes. Eu acho que a gente precisa mobilizar a Abralim, eu também tenho contatos nesse momento com a Abralim. Ampol, que eu não tenho muito contato. Eu acho que a gente precisa falar com todas as associações, porque a situação é muito grave, gente, porque ela impacta na licenciatura e no bacharelado. Vocês imaginem, num curso com essa formação, como é que vai ficar? A gente tem poucos bacharelados aqui na Letras UF, né? Com poucos alunos. No entanto, de qualquer maneira, os estudantes fazem as disciplinas de língua e de literatura
junto com as licenciaturas. Como é que vai ser diante disso, né? De tanta mudança? Essa coordenação que existe hoje dessas disciplinas mais gerais, isso vai ser possível? Eu acho que vai ficar muito complicado, né? Em outros cursos com bacharelados mais fortes do que o nosso, né, como biologia, a formação do biólogo é muito importante lá para eles, tem muito trabalho para biólogos, ou então do geógrafo, né? Do químico, a formação do químico. Em todas as licenciaturas, há disciplinas comuns com os bacharelados, isso também está muito ameaçado. Então, a ameaça não é só a licenciatura, há também os bacharelados que são casados com essas licenciaturas. Tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Peço desculpas por ter falado muito, mas, enfim, eu não sei, Silvia, abrir para perguntas, para debate, tá? Eu vou tirar aqui o PowerPoint. Obrigada, Luciana. Peraí, não sei se eu estou aparecendo aqui. Aqui eu estou. Então, obrigada, Luciana. Queria dizer que a Carla está presente também, a diretora do Instituto de Letras, está aqui, a carinha dela, ela está com um problema ali no microfone e na câmera, então por isso eu vou tomar a palavra aqui novamente para dizer o seguinte, em relação ao manifesto que você mandou para a gente ontem, a gente já está repassando para as chefias de departamento, tá bom? Para toda a comunidade, para a gente fomentar o debate. Então, isso a gente já vai colocar em voga imediatamente. E queria abrir aqui para as perguntas e dúvidas. Tem bastante gente falando coisas aqui no chat, mas acho que pode tomar a palavra mesmo. E tem gente aqui parabenizando você também. Vários agradecimentos a você. Mas eu vou começar, então, fazendo uma questão, porque eu tive uma leitura bem detida da BNCC, e aí concordo com você com aqueles números gigantes, né, de habilidades, e você falou que tem também competências e habilidades previstas na BNC formação, né? Mas você não acha que é possível a gente ter uma leitura dessa questão desses componentes que são obrigatórios, né? Por exemplo, no meu caso, na linguística, a gente não conseguiria reler as nossas ementas à luz desse documento, assim, fazer adaptações, não na íntegra, claro que o documento é completamente absurdo, mas aquele quadrinho ali, né, que arrepia nossos cabelos, que você deu com aqueles risquinhos vermelhos ali, que é o que seria o pior dos mundos, você com a sua experiência, né, trabalhando com o currículo, não vê, e com a leitura que você tem da BNC, nenhuma possibilidade da gente inserir nesse núcleo básico a parte teórica, porque sem isso o curso ele simplesmente acaba, né? Pelo menos na minha leitura. Olha, Silvia, até daria para a gente pegar o conteúdo lá de todas as disciplinas que a gente tem hoje, tentar adaptar. O problema todo é que isso não faz com que a gente resolva o problema, porque a gente tem que criar não sei quantas outras disciplinas. Você está entendendo? Então, a gente cai naquele problema do curso vai ter uma infinidade de anos. É uma loucura. Porque, assim, na verdade, a gente não precisa excluir nenhum componente. Não precisaria. Mas como a gente faz isso cabendo o português literaturas em 4 anos e o português e uma língua adicional em 5 anos? É muito difícil, é alucinante aquilo ali. Eu já bati a cabeça também olhando a matriz de letras, né? Ainda mais que é a minha pesquisa atual. Então eu fico ali olhando, falando, meu Deus, tem jeito. Na última reforma, a gente conseguiu resolver isso. Porque a de 2015 havia mudanças, sim, claro, sempre tem uma diretriz nova, ela traz mudanças, mas eram mudanças que respeitavam a história das licenciaturas brasileiras, né? Enquanto que agora não tem respeito algum pela nossa história. O que eles querem é uma mudança radical mesmo. Então, esse é o nosso medo, eu não estou conseguindo ver ali como mudar. Entendi, Luciana, realmente. Opa, sumiu aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma questão? Pode pegar a palavra, abrir o microfone, gente. Alguma dúvida restou aí para... A Beatriz levantou a mão, pode falar, Bia.
Eu pensei na mesma direção que Silvia, Luciana. É lógico que eu conheço o seu trabalho há tanto tempo e eu sei que você já deve ter esmiuçado isso, revirado 1000 vezes, né? E eu, tomando conhecimento dessas informações da forma sistemática, como você fez nos slides agora. Mas eu também fiquei pensando se nessa quantidade imensa que ficaria a cargo, como você falou, de conteúdos científicos, né, da área de educação, voltados para a prática, para o licenciando de letras, se nesse espaço não seria possível colocar professores de letras com os conteúdos de letras direcionados para a educação, entendeu? Seria possível fazer isso? Beatriz, em teoria, não, porque isso é a prática como componente curricular, as 400 horas da prática como componente curricular, que hoje a gente tem nas PPEs e nas 2 disciplinas de ensino. Esses conteúdos das 800 horas, e mais 560, quando é dupla habilitação, são os conteúdos, digamos, seriam os conteúdos teóricos da educação, e não esses conteúdos do ensino D. O ensino D, ele está na prática como componente curricular, né? Então, por isso que é mais difícil ainda, porque se fossem 560 horas de ensino D, a gente ia penar, mas ia conseguir fazer, né? Tem várias pessoas aqui no Instituto de Letras que tem pesquisa sobre isso, como você mesma, Beatriz, né? Então, a gente ia penar, mas ia dar um jeito. A questão toda é que o entendimento não é isso. O ensino D é a prática como componente curricular que está imóvel, continua com 400 horas. Então, é bem complicado. E são só 400 horas, não são 800 horas, né? Porque lá, né, é complicado, sim. Isso, 800 horas para habilitação única, né, para licenciatura única, e 800 mais 560, 1.360 para as duplas licenciaturas, que a maioria do nosso curso, né? O Marcos Araújo está com a mão levantada aqui. Desculpa, gente. Quem é que levantou a mão? Foi Morgana Lourenço, que eu estou vendo aqui. É Marcos Bispo, desculpa. Marcos Bispo e Adriana Belotti. Então, Marcos, pode abrir seu microfone e falar. Marcos Bispo. Adriana também queria falar? Sim. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, parabéns à professora Luciana pela fala. Foi bastante sistematizada e acho que mostrando, né, escancarando assim todos os problemas e os questionamentos que há em torno da BNC Formação, que não deixam, né, assim, ou ainda que mostram também um vínculo com todos os problemas já sistematizados e implantados pela BNCC, né? Que foi um grande problema também e está sendo aí. Então, quero parabenizá-la e também agradecer pela oportunidade. Eu tinha comentado no início, eu sou da Estadual do Paraná, vi a divulgação do evento e vim participar para conhecer, para discutir mesmo, porque nós estamos começando a organizar os cursos de licenciatura do campus de Campo Mourão aqui, nesse sentido também. E quando você falou da UF, com as 33 licenciaturas em 5 cidades, aqui a Estadual do Paraná, a Unespar é a última universidade criada da junção de 7 faculdades isoladas até 2012. Então, nós estamos em 6 cidades diferentes e dos 74 cursos, a grande maioria é de licenciatura. Então, assim, nós temos aí bem essa dificuldade aí também. Eu queria pontuar algumas questões
não são dúvidas nem perguntas, mas para a gente reforçar algumas interpretações, né? Alguns comentários nós até fizemos aqui no decorrer no chat, eu vi alguns comentários ali. Eu acho que essa proposta da BNC formação, ela vem justamente para dar conta de formar um professor genérico, generalizante, para atender a BNCC. Porque a BNCC, a organização da BNCC para o ensino médio, com aqueles itinerários formativos e com a área de linguagens, por exemplo, a área de linguagens abarca língua portuguesa, língua inglesa, artes e educação física. Eu já vi uma faculdade privada com um novo curso de graduação em letras, que é um curso de graduação em letras e artes. É um curso de graduação de 3 anos em letras e artes para dar conta desse novo professor de linguagens aí que vai ter que dar aula de língua portuguesa e artes e língua inglesa e educação física, porque está tudo no mesmo balaio na BNCC, né? Na minha avaliação, muito rápida, a BNCC é um projeto cada vez mais esmagador da formação crítico-reflexiva aí. É um projeto de governo que não é de agora, né? É desde o golpe. E é a formação do empreendedor, né? Como se empreender fosse a saída para a falta de emprego, né? Tem uma questão aí, e a BNC Formação vem nessa linha. Quando você bem pontuou, Luciana, da falta de professores para atender a essas imposições da BNC Formação, eu acho que nós não poderíamos, em alguma medida, desvincular também da grande questão que está discutida aí, que está no cenário, que é da reforma administrativa. Sobrar professores nas universidades públicas é o que o governo mais quer, justamente para demitir, para exonerar, para colocar os cargos desses professores no extinto alpagar aí, né? Vai se aposentando, vai saindo e não repõe, porque aí há uma grande demanda em outras áreas, e até ter professores para essas outras áreas com demanda, as universidades, as faculdades acabam se virando, enchendo os professores de carga horária de sala de aula, com o objetivo também de acabar com pesquisa e extensão, né? E aí acaba atendendo ao que precisa. Então, eu acho que tem um projeto bastante grande aí por trás, porque professor há muito tempo mal visto da balbúrdia, como você bem disse, e os cursos de licenciatura, muitos deles já estão fadados ao desaparecimento nessa lógica de número de ingresso e número de concluintes, porque quase ninguém mais quer ser professor. Uma que não tem mais concurso público, nem para a educação básica e nem para o ensino superior, né? Está cada vez mais difícil. Salários horríveis, as condições de trabalho cada vez mais precárias, né? Então, acho que tem todo um conjunto contrário às licenciaturas que está se apresentando nessa BNC Formação e que tem vínculo aí com a BNCC e com todo um contexto que tem se colocado, né? Eu vi a professora Ana Cláudia escrevendo aqui que é o desmonte típico da pré-privatização. Eu acho que isso é um termo, é uma síntese bem eficiente também, porque é isso, né? Aqui no Paraná, a gente vem a 2 gestões do Beto Richa e agora do Ratinho Júnior, e hoje, inclusive, nós comemoramos entre aspas aí, porque não tem nada de comemoração, 6 anos
daquele ataque do 29 de abril com as bombas e os cachorros contra os professores na Assembleia, né? Professores do ensino superior e da educação básica. E cada vez mais o que se quer aqui é justamente que as públicas digam: a gente não consegue fazer, para que eles venham com as privadas já prontas para dizer: as privadas fazem. Né? Então, acho que é um movimento de resistência muito grande que tem que se articular pelo país todo. Eu até escrevi ali da Abruen, acho que a Abruen é um grupo que precisa, tem muitos reitores ali que são, né, a Abruen tem os reitores das privadas também, mas tem das públicas, né? Acho que precisa ser mobilizado por algum dos reitores, algumas das reitorias precisa mobilizar a Abruen também, e construir e fortalecer esse movimento de resistência. E como sugestão, assim, como, né, não sugestão para vocês exatamente, mas aqui na conversa, né, acho que a mobilização e a participação dos estudantes é fundamental também, né, porque tanto os estudantes que já estão nos cursos, quanto os estudantes de ensino médio que pensam em fazer qualquer licenciatura ou que tem um mínimo aí de preocupação com essa formação no ensino superior, é cada vez mais o desmonte mesmo. Então, é um grande movimento de resistência que tem que ser construído, sim, e enquanto nós tivermos uma ou outra prograde ou universidade meio que impondo aí para cumprir, seja lá como for, dificulta a mobilização, né? E quanto mais gente nós mobilizarmos para tomar conhecimento da realidade, do impacto dessa BNC formação aí, melhor para nós, assim, em termos de mobilização mesmo. É isso, era só para levantar alguns pontos mesmo. Obrigada. Obrigada, Luciana. Luciana, quer fazer algum comentário? Não, só dizer que realmente eu estou totalmente de acordo com a avaliação da Adriana, com outros pontos que eu não cheguei nem a citar aqui, mas que estão na minha perspectiva, sim, com relação à BNC Formação, sem dúvida nenhuma. E eu também fiquei olhando aqui, gente, os assuntos no chat, que só agora eu estou vendo o chat, né? E, assim, um ponto que a Adriana falou e que coincide com o que está aqui em alguns comentários no chat, assim, a gente precisa mobilizar a UF, a UFRJ, as reitorias das universidades para mostrar essa situação, que a situação é gravíssima. Porque, assim, a Andifes precisa se manifestar, né? A Andifes precisa se posicionar com relação a isso. A gente sabe que a gente está num momento em que nós não somos ouvidos. Eu entendo isso, nós estamos no momento, nós não seremos ouvidos pelo CNE, por este CNE, que retirou todos os seus representantes que eram indicados pelas associações docentes, né? Tá cheio de gente que não entende nada de educação lá agora. A gente não vai ser ouvido por esse MEC. Isso a gente já sabe. No entanto, aqui no caso, nós da UF, então, nós teríamos até o final do atual governo e início de um próximo governo para fazer essa modificação. Eu acho que também uma aposta nossa pode ser solicitar a prorrogação do prazo dessa BNC e esperar um momento em que nós sejamos minimamente ouvidos pelas instâncias superiores deste país, né? Porque eu acho que é o que nos resta no momento, né? Realmente. O Marcos Bispo levantou a mão. Você queria perguntar. Ele foi o primeiro a levantar a mão, mas não falou até agora. Eu perguntei. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Porque na outra o áudio não estava saindo, acho que estava configurado para outro microfone, o aparelho, e aí não saiu nada. Mas eu queria parabenizar a professora Luciana pela apresentação. Eu tenho acompanhado, eu sou da Universidade do Estado da Bahia,
e tenho acompanhado esse debate sobre a BNCC mais pelas lives da Anfop, né? Então, a Anfop discute mais a questão de forma ampla, geral, pensa muito na questão do curso de pedagogia, mas acho que foi a primeira vez que eu vi uma discussão tratando especificamente do curso de letras, né? E nós temos tido várias discussões sobre o processo de formação de professores. A BNCC trouxe uma proposta, eu acompanhei a discussão da colega que falou antes, temos toda essa contextualização problemática, temos todos esses embates, mas, de qualquer modo, como a professora Luciana estava colocando ao longo da apresentação, estamos diante de uma lei e qualquer saída tem que ser também por via legal, né? Ainda que seja para não cumprir, a saída tem que ser por via legal, e se não encontrar uma via legal, a gente vai ter que dar um jeito de fazer uma articulação com essa proposta. E o que tem me chamado a atenção, né? E aí eu gostaria de colocar umas questões para a professora Luciana e os colegas que estão acompanhando também refletirem, que é o seguinte: nós temos sempre falado do curso de letras como um curso que, na prática, não tem formado professores capacitados para atuar na sala de aula. Então, nós temos uma estrutura curricular que, de certo modo, tem mais uma tendência uma característica de bacharelado do que de licenciatura. Quando eu vejo a BNC, eu vejo problemas e vejo também uma tentativa de alinhar o curso, de transformar o curso de licenciatura, de fato, num curso de licenciatura. Então, isso, claro, que ia mexer com toda uma estrutura acadêmica que a gente tem. Então, quando a professora Luciana foi colocando os problemas, eu fiquei justamente pensando nisso, né? Nós temos, de fato, uma estrutura curricular, uma estrutura acadêmica que favorece mais o bacharelado, e isso geraria uma dificuldade para articular o curso nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando o seguinte: se não está na hora já de nós fazermos, de fato, uma distinção entre a licenciatura e o bacharelado nos cursos universitários. Se o curso de licenciatura não deveria ser efetivamente diferente de um curso de bacharelado, e se nós não poderíamos manter muito dessa estrutura que nós temos hoje para cursos de bacharelado e pensarmos em novas disciplinas, e isso tudo é um processo de construção que é difícil. Eu concordo que é difícil, é complicado, eu coloquei até no comentário que exige um outro perfil de professor universitário, que é diferente desse que nós temos, né, hoje. Mas será que não está na hora já de nós pensarmos? Eu também acompanhei um debate do Antônio Novoa falando sobre essas questões do curso de licenciatura, o professor Antônio Novoa discutindo essa questão do curso de licenciatura que mais parece um bacharelado. E aí eu fico pensando, né? Porque, veja, nós temos quando eu fiz a licenciatura, no ano 2000, nós tínhamos o currículo comum de licenciatura e bacharelado até a metade do curso. Era comum. A partir da metade do curso, quem fazia licenciatura passava a cursar disciplinas de educação. E quem fazia bacharelado continuava pegando disciplinas da área de linguística e tal, como a gente chamava de nível mais avançado, né, de discussões mais avançadas. Mas, assim, a fonologia do bacharelado era a mesma da licenciatura, a sintaxe do bacharelado era a mesma da licenciatura. Eu acho que, talvez, eu queria colocar só essa problematização aí, se não já está na hora de a gente, de fato, aproveitar esse gancho e começar a pensar nessa dupla habilitação efetivamente, assim, uma problematização que eu queria colocar. Oi, Marcos, obrigada. Eu vou fazer aqui um pequeno comentário também, Silvia. Marcos, olha só, de fato eu acho que a gente tem muito a avançar nas licenciaturas ainda. Eu concordo com você, a gente vem de uma tradição do 3+1, criado em 1939, né, no decreto que instituiu a Faculdade Nacional de Filosofia, que hoje está na UFRJ, né? Criando a formação de professores no Brasil, formada por 3 anos do bacharelado, mais 1 ano de disciplinas pedagógicas que formariam o professor. Então, essa tradição ela é muito potente até hoje. E a gente tem inúmeras críticas a ela. Eu sou profundamente crítica a essa lógica do 3+1. E isso já vem sendo discutido nas DCN, algumas pessoas colocaram aqui desde a 2 de 2015. Na verdade, desde a 1 e 2 de 2002,
o bacharelado e a licenciatura já são entendidos, a licenciatura já é proposta como um curso com identidade própria, autônoma do bacharelado, né? Qual é o problema? O problema é que eu digo num texto meu que está no Prelo agora. A BNC Formação substituiu o 3+1 pelo 1+3. E 1+3 muito ruim, por sinal, né? Então, se foi de um extremo ao outro. E, assim, nenhum dos dois extremos é razoável, principalmente esse, que você... Qual a formação? Você precisa ensinar letras, mas se você não vai estudar língua portuguesa decentemente, nem nem literaturas, nem linguística, como você vai ser um bom professor se você sequer conhece aquele campo do saber de forma sólida, com uma formação teórica e reflexiva de qualidade, né? Você não vai conseguir. Então, assim, eu acho que se caiu de um extremo ao outro. E se caiu num outro extremo, pressupondo uma série de modificações sem nos dar os instrumentos para isso. No nosso caso das federais, o instrumento é Código de Vaga Docente. Nós não temos código de vaga docente. A UF até recebeu aí 70 códigos, eu fiquei besta, mas isso daí é para a universidade inteira, para os 130 cursos, né? Não vai ser exclusivo para nós, das 33 licenciaturas. Então, assim, muita mudança de forma extrema, de um extremo a outro, num período horroroso, que é o pior período que a gente já viu nos últimos 100 anos da nossa história, né, em plena pandemia, e sem nos dar os instrumentos e o tempo para a gente poder cumprir essa resolução, né? Além dos problemas teóricos todo dela, porque ela não está respondendo aquilo que a pesquisa brasileira sobre formação de professores entende, né? Tem uma coisa também que eu pensei aqui, Luciana, e qualquer mudança que a gente sabe que tem que ser feita, é claro que as licenciaturas estão longe do ideal, são mudanças que têm que partir da própria universidade, da própria coletividade nossa, do entendimento da nossa comunidade, das nossas necessidades, e não com um documento que unifique o Brasil todo, que é tão diverso, né? Eu penso nisso também, sem respeito nenhum à diversidade, né? Como se você pudesse acabar mesmo, como você disse, com a autonomia, que é a autonomia de criar o seu próprio currículo e de discutir de acordo com o perfil do corpo docente, criar uma cara para cada universidade a partir do perfil dos seus pesquisadores, né? É assim que a gente constrói também o currículo, né? Isso também influencia. E num documento como esse, eu acho que isso corre um sério risco, né? Exatamente, Silvia. Acho que a Sheila se inscreveu antes do... Eu tô com uma listinha aqui. Peraí que eu vou... Já está tudo anotadinho aqui. A Morgana Lourenço tinha levantado a mão antes, mas depois abaixou. Você vai falar, Morgana? A questão era que eu ia fazer, né? Qual seria o papel dos estudantes, mas eu acho que o CA vai se colocar e também já foi feito no chat. Tudo bem. A Mariana Rios levantou a mão também. Mariana? Será que ela desistiu? Eu vi só que a Sheila chegou no chat. E agora a próxima seria a Sheila. Sheila. Eu estou aqui. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de agradecer a apresentação da Luciana, tão detalhada, cuidada, a iniciativa também, que eu acho que essas discussões elas são importantes, inclusive para a democratização da própria universidade. E lembrando, né, que eu acho que a gente não tem saída, a gente tem que enfrentar isso, a gente não pode, né, reiterar. Eu me inscrevi só para reiterar isso e também para dizer, eu acho que a Silvia falou, de apoio a esse documento, levar esse documento para os departamentos também, não só para o colegiado de unidade, né, levar para os departamentos, para o CA também, e publicizando esse documento, né, da Faculdade de Educação, que eu acho, esse manifesto, que eu acho que é importante a gente tomar uma posição, tá? E lembrando, né, que nós estamos numa conjuntura bastante adversa para a universidade, fazendo uma ligação com, eu acho que foi a Adriana que falou, né, de ataques fortíssimos à universidade, né? E trata-se de uma ação
amplamente organizada, né? Que, inclusive, até parece com questões que vêm até de fora, né, do país. Né? Então, são questões seríssimas, nós temos que nos posicionar, e eu acho que não tem como a gente aceitar isso que está aí, que é o desmonte, né, da faculdade, do que a gente entende hoje. Né? Logicamente, tem que melhorar muita coisa, mas como o Felipe até colocou aqui, né, essa questão, esse diálogo com o aprofundamento dessa distinção entre licenciatura e bacharelado, né? Ele foi também tocado nessa resolução de 2 de 2015, né, do CNE-MEC, ele colocou aqui, eu estou lendo, do Felipe. Então, é isso, eu me inscrevi para dizer, né, que a gente deve enfrentar, deve apoiar esse documento da Faculdade de Educação, tá? E lembrando, né, que a conjuntura é extremamente adversa para a universidade, é um ataque que está vindo. E lembrando também, né, que eu acho que é uma questão que a Luciana tocou um pouco nisso, eu acho que é uma questão que a gente vai ter que também, vamos dizer, se organizar dentro da UF, né? Que a própria reitoria está querendo, né? Tá dialogando com esse documento. Então, a gente tem que se organizar para que isso não seja, né, vamos dizer, aceito aqui dentro da UF. Tá? Organizar internamente e também externamente. É isso. Obrigada. Sheila, sinceramente, eu acho que a gente precisa reagir a esse documento, né? E eu entendo, assim, que nas nossas instâncias superiores, elas ainda não estão exatamente cientes da gravidade da situação. Então, eu acho que nós que somos os especialistas nisso, nós aqui que somos professores dos cursos de licenciatura, os estudantes dos cursos de licenciatura, nós precisamos mostrar isso para a nossa instituição. Mostrar como a situação é grave e é importante que a UF se manifeste, né? Se posicione com relação a isso. Uhum. Ok, então a última inscrição que a gente tem aqui, por hora, é o Caluf. Queria passar a palavra para o Caluf. E eu acho que depois, então, que a Luciana responder, aí a gente pode ir se encaminhando para o final, né? Porque nós já estamos aqui desde as 4. Ok, Luciana, tá bom? Então, Caluf. Não sei quem é que está chamando de Caluf, porque não sei quem é que está aí. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Luciana e todo mundo. Aqui é o Pedro. Então, primeiramente respondendo a pergunta que foi feita no chat, sobre como os estudantes podem se organizar em relação a isso. Eu acho que fica muito evidente que a função atual do estudante e o dever estar na organização. Eu acho que a gente construiu uma trajetória de muita gente não gostar, não se aproximar dos movimentos estudantis, das organizações estudantis, e que isso levou muitas vezes a gente a ficar desamparado, sem gente nessa luta. Então, eu acho que hoje o principal a fazer é não somente querer lutar, mas procurar as organizações que promovem essas lutas. Então, o Caluf, né, já está sabendo dessa BNC desde a apresentação da professora Luciana, algum tempo atrás. Assim que ela fez a apresentação, eu pedi para ela todo o material, eu levei para o Correnteza, que é o meu movimento. Tem gente do Rua, enfim, tem muitos movimentos, mas eu levei para o Correnteza, que era o mais próximo. Já começamos a dialogar, já foi informado para outros centros acadêmicos de outras universidades que a gente tem, que a gente compõe, para construir a luta de forma coletiva. Mas eu acho que o principal é a ciência de se organizar politicamente, porque é uma luta política essa. É uma política de destruição da universidade que a gente tem que enfrentar. E política se enfrenta com política, se enfrenta com protestos, se enfrenta com proposta, mas o Caluf tem, desde o momento que a professora nos mostrou isso, na primeira reunião que a gente teve, apresentado em todos os fóruns que a gente participou, a necessidade da gente combater a resolução de toda forma possível. Recentemente, eu estava no colegiado de bacharelados, né, e o professor Arnaldo comentou que a Luciana faria essa apresentação
E o que eu pude falar lá na hora, eu tentei já expor o quão era preocupante. Então, eu falei de todos os absurdos que aparecem, e porque, assim, há essa noção também de que o bacharelado não seria afetado, né? Mas é uma mentira, né? Porque a noção que está se criando de que a bacharel não vai ser afetado, isso é só para licenciatura, é unicamente, como a professora colocou aqui, mais recentemente, para maquiar a questão de a gente estar acabando com os professores da universidade pública, porque daí, né, não tem vaga, você sobrecarrega o professor, e no final das contas você aposenta um professor, nunca mais abre a vaga, e no final das contas você não tem mais departamento, você não tem mais pessoal para trabalhar com aquilo. E o bacharel tem, todos os professores que dão no bacharel, com certeza, né, em algum momento estão na licenciatura, né? Silvia, por exemplo, professora de linguística, né, dá aula tanto para o bacharel quanto para a licenciatura. E aí você imagina que uma proposta que basicamente desconstrói a necessidade de pensamento crítico, a necessidade de produção científica dentro da universidade, o que ela quer? O que ela quer é, de fato, minar todas as possibilidades de não só formação de professores, mas de formação de pesquisadores, né? Não vai ser pela retirada só das bases, da Base Nacional Curricular Comum, que a gente vai conseguir, eles pensam, né, que não vai ser só tirando isso que a gente vai conseguir resolver o problema. Não, a gente tem que cortar toda a ciência. E aí eles conseguem fazer isso cortando os professores que estão aqui na licenciatura, mas também estão lá no bacharel. Então você sobrecarrega, você maltrata, você literalmente joga os professores para dar aula de coisas que eles não são concursados para dar, você cria uma série de problemas. E o que o movimento estudantil já está fazendo, o que o CALUF já está fazendo? A gente primeiro está com a noção de apresentar. A gente tem montado em todos os fóruns, como eu disse, a apresentação da professora Luciana, a gente fala sobre ela, a gente expõe também o texto realmente da BNC e coloca para que mais gente saiba. Teve uma coisa que a gente falou na primeira reunião, que é trabalhar com o pressuposto de que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, que essa é a verdade. A gente até conversou na primeira reunião que a gente teve sobre isso, sobre professores que podem encarar isso como mais um ajuste. Ajuste tem toda hora. E não é. A gente tem que trabalhar primeiro com a noção, o pressuposto de que as pessoas não entenderam. E explicar. É um momento de que vocês procurem, junto com a gente, em todos os ambientes que vocês fazem parte, mostrar isso, denunciar isso, e dizer que, assim, agradecer mais uma vez a professora Luciana por ter promovido esse espaço, agradecer as falas aqui que são muito verdadeiras e fortes, e dizer que o Centro Acadêmico da Letras está agindo, desde aquele momento a gente começou a agir, o movimento estudantil, na medida do possível, tem se comunicado e montado uma frente contra. Aqui a gente tinha no movimento estudantil muita gente que nem era de bacharel, nem era de licenciatura, mas que logo se assustou ao ouvir o que a gente estava falando, porque sentiram que em algum momento vai chegar neles. Não dá para se excluir da luta agora, essa é a verdade. Não dá para achar que é só com a licenciatura. É um projeto para destruir a educação superior brasileira, a produção científica, e depois, consequentemente, não ter professores qualificados nem para a educação básica, nem para o ensino médio, nem para nada. Enfim, eu só queria fazer esse esclarecimento, como o movimento estudantil está se organizando, a gente tem conversado, e peço que todos que querem e sentem a necessidade de lutar agora, procurem as organizações, exponham isso em todos os ambientes possíveis, e trabalhem com o pressuposto de que as pessoas não estão entendendo, porque a verdade é que muita gente está levando como um ajuste, e não é um ajuste. Isso mesmo, Pedro. De fato, desde a minha primeira apresentação no NDE da Letras, o Pedro estava lá,
com outra representante, Diana, né? Diana também, do Caluf, me mandaram um e-mail, eu enviei tudo para eles, me coloquei à disposição, porque é fundamental que os estudantes se mobilizem, porque a situação é gravíssima. É isso que o Pedro disse, não é uma mudança qualquer. Gente, quando eu assumi a divisão de prática discente da UF, 6 meses depois me caiu no colo as diretrizes, caíram no meu colo as diretrizes curriculares nacionais de 2015. E eu fiquei em desespero. Aí eu fui ler o documento. No que eu li o documento, eu percebi que era um documento que estava respondendo a todas as questões que nós, na universidade, dizíamos, que nós pesquisávamos. Eu me identifiquei com o documento, embora ele fosse uma imposição externa, foi sim uma imposição externa. No entanto, ela era próxima àquilo, à nossa perspectiva sobre educação, sobre universidade, sobre formação de professores. E o que aconteceu? Eu liderei na UF esse ajuste, que foi de fato um ajuste. Foi trabalhoso, mas a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu fazer porque a gente concordava com ele também. Né? Agora, não, eu leio aquilo, quanto mais eu leio, mais problema eu encontro. É de cabo a rabo. E é de fato isso. Nós somos uma grande ameaça para esse reacionarismo que domina a nossa política hoje, o nosso governo federal. Então, eu acho muito importante que os estudantes também se articulem. Olha só, Pedro, os estudantes da filosofia queriam falar com os outros estudantes também dos outros CEAs. Então, se você puder fazer contato com eles, porque eu estive lá ontem, conversando também, ficaram muito preocupados, porque isso que alguém falou aqui, eu já não sei mais quem, dessas áreas, né, da formação deixar de ser disciplinar e passar a ser por áreas. Isso está muito explícito quando a gente observa a BNCC do ensino médio, especialmente naqueles componentes curriculares que não estão presentes no ensino fundamental, como é o caso da filosofia, da sociologia, da química, da física. Está evidente ali que o objetivo é acabar com esses cursos, acabar com essas disciplinas e transformar tudo em ciências naturais, ciências sociais, linguagem. E, como alguém também comentou, já tem universidade assim, universidade privada de fundação fazendo isso. Em São Paulo tem vários cursos assim já, tá? Então, a ameaça é grande, eu acho que a gente precisa realmente se mobilizar, começando no nosso plano interno, em cada universidade, né, nós aqui na UF, e depois partir para uma articulação de fora, tá? Isso mesmo, eu acho que a gente não tem mais nenhuma... Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, Silvia. Ah, tá, fala, Pedro. Só para... Eu acho que também, eu falei de organização, falei de procurar a gente, mas também não dei meios, né? Enfim, de qualquer forma, todos os alunos, todos que estão aqui, que quiserem procurar o Caluf, quiserem que o Caluf explique qualquer coisa, nós temos nossas redes sociais, muitos daqui têm também o nosso e-mail, tem as nossas contas privadas, né? Muitos aqui a gente já se conhece, mas o Caluf está aberto, viu, pessoal? Então, por favor, se vocês querem somar nessa luta, né, manda ou uma mensagem no Facebook, um inbox no Instagram, ou qualquer coisa desse tipo, para que a gente possa saber que a gente está contando com um grupo para fortalecer essa luta, tá bom? A gente, então, tem o e-mail do Caluf, vou colocar ele nos comentários, certinho, mas só eu acho que tinha que fazer esse esclarecimento. Eu chamei todo mundo e não dei contato, mas é isso. Eu deixei o meu também, o meu e-mail deixei no chat também. Obrigada, Pedro. Obrigada, então, Luciana também deixou ali o e-mail para quem quiser aprofundar o contato. E então a gente vai, né, vamos nos encaminhando para o final, agradecendo mais uma vez a Luciana, né, e ao NDE das licenciaturas, que foi quem, né, reportou a nós essa iniciativa de fazer esse encontro aqui na comunidade, esse encontro mais expandido. E vamos repassar, então, todo o material para a gente continuar e ampliar o debate. Tá bom? Obrigada. Sim, a nossa sessão foi gravada e a gente vai disponibilizar também o link. Tá bom, Luciana? Nós vamos
colocar esse link em vários canais para que as pessoas possam assistir depois, quem não teve a oportunidade de estar aqui hoje presente, tá? Eu agradeço muito também o convite, a disposição do Instituto de Letras de discutir essa questão. Agradeço a todos e todas os presentes. Obrigada, gente. Boa tarde.